Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, aqui para a gente fazer alguns esclarecimentos, nós já escutamos bastante os deputados da oposição falando sobre o projeto e algumas questões são importantes que a gente faça o esclarecimento para que as pessoas, a opinião pública, deputado Neto, tenha a real noção do que trata esse projeto. E aí eu gostaria de iniciar com a parte da isenção para as motos, que foi aprovada uma emenda minha aqui, que eleva o universo atendido, ampliamos de 100 para 110 cilindradas, o universo será atendido com esse benefício, e aí nós vamos chegar ao número, deputado Braide, de aproximadamente 400 mil motos isentas de PVA aqui no Maranhão. Sobre o ICMS, deputado Braide, que é um benefício que o Estado está promovendo para, abrindo mão da sua parte de ICMS de micro e pequenas empresas, no que diz respeito à diferença de ICMS de mercadorias compradas em outros estados. A redução da multa de atraso de PVA, que é importante que a gente fale, muita coisa foi dita sobre esse assunto. É importante que as pessoas entendam como funciona hoje, deputado Marco Aurélio, como funciona hoje o sistema da multa. Com um dia apenas de atraso, o contribuinte é taxado em 30%. Esse 30% é exatamente o mesmo tempo que se você passar 10 dias. Com um dia de atraso, você paga 30%. Nos meses subsequentes, no primeiro mês, 2%, e em seguida, nos demais meses, 1% ao mês. Como fica agora? 0,33%. Deputado Rafael, com um limite de 20%. Então, para que a gente atinja o limite, o tempo de atraso passa a ser de 2 meses, praticamente, para que o contribuinte consiga alcançar o teto, que é de 20%. A partir daí, no mês subsequente, a multa não é mais de 2%, é de 1%. E as demais são calculadas com base na Selic, que é a taxa que regula a economia do país. Nós passamos, esse ano foi de 6,5%, mais ou menos, ficariam juros de 0,5% ao mês, contra o juro de 1% ao mês, que é como funciona hoje. Eu acho que o ponto mais importante do projeto, deputado Marco, a implantação do programa Cesta Básica. E aqui é importante que se diga o universo que esse projeto, que esse programa vai atingir. Seria também possível, algumas pessoas podem nos questionar, por que não isentar os produtos que compõem a cesta básica, que pagam imposto mais ou menos, deputado Marco, deputado Rafael, de 12%. Seria uma possibilidade. Mas o governo foi além, com um programa que, inclusive, já chamou a atenção de organismos internacionais que vêm conhecer. O percentual recolhido de imposto de produtos que compõem a cesta básica, deputado Marco, será devolvido na sua integralidade aos consumidores de baixa renda. E por que aí é melhor do que isentar? Porque eu, por exemplo, deputado Marco, Vossas Excelências, a maioria aqui não se enquadra num consumidor de baixa renda, e nós seríamos beneficiados também com esse benefício, com essa isenção. E aí nós somos além. O contribuinte de baixa renda recebe os 12% que ele comprou, que ele pagou, e recebe o rateio dos que nós também consumimos. Então, é uma maneira de fazer justiça social e distribuição de renda. O parcelamento de multas, que hoje não é permitido. Isso vai permitir, deputado Marco, facilitar para que o contribuinte possa regularizar sua situação junto ao fisco estadual. Sobre a substituição tributária, que também foi falado aqui. E aqui eu queria falar com a importância disso. Algumas empresas no Maranhão, grandes empresas, que são contempladas dentro do programa 5X, tinham o seguinte benefício: elas recolhem, elas têm elas recolhem apenas, deputado Marco,
25% de ICMS. Então, eles têm um desconto de 75% no ICMS devido por eles. Então, vou lhe dar um exemplo. Uma grande empresa dessa vende para um varejista, vende para um comerciante menor. Eles, por serem substitutos, eles retêm, deputado Edivaldo, já esse valor. Então, por exemplo, o comerciante paga R$ 1.000 referente ao imposto, deputado Neto, de ICMS, essa empresa recolhe e repassa para o Estado apenas R$ 250. Ela se apropria de R$ 750 do dinheiro do contribuinte, que é quem paga no final da cadeia o imposto. Então, é apenas para que seja feita uma justiça nesse caso. Aí, nesse caso, uma grande empresa, as grandes corporações se beneficiam de um regime especial de tributação, em detrimento do resto da cadeia. Sobre a parte, deputado Marco, contestada aqui, sobre o aumento de combustíveis. Realmente, deputado Edivaldo, não é confortável, não é simpático ninguém fazer esses reajustes. Mas aqui eu queria fazer uma ponderação. Antes de fazer a ponderação, eu gostaria de voltar só no outro benefício que também foi falado aqui. O deputado Brado, inclusive, apresentou uma emenda. No que diz respeito a IPVA de carros de locadora. Atualmente, os carros de locadora pagam, no primeiro ano, deputado Emetério, 40% do valor do IPVA, da taxa normal. Eles têm um desconto de 60%, pagam em torno de 1%. Nos anos seguintes, eles já voltam a pagar a taxa normal, a alíquota normal. E isso é um pleito antigo das locadoras. Inclusive, eu fiz questão de levar a entidade ao secretário Marcelo, já há algum tempo, para que fosse discutido o assunto. E eles alegavam, deputado Adriano, que concorriam desigualdade de condições com as empresas de fora do Maranhão. E deram, inclusive, alguns exemplos, que na área de aluguel de ônibus, que eles têm benefícios idênticos aos de outros estados, as empresas maranhenses venceram as últimas licitações. E já na parte de carro, que o Maranhão não tinha esse benefício, eles concorriam em desvantagem. Agora nós fizemos essa adequação e esse benefício também passa a ser... as locadoras do Maranhão também passam a ter esse benefício. Deputado Rogério, se possível, Vossa Excelência... Quando eu concluir... Só para me conceder uma parte, que eu acho que é uma informação importante até para o debate que Vossa Excelência traz. Sobre a parte, deputado Brade, que está sendo mais debatida, mais contestada pela oposição, que é a questão do aumento da tributação do diesel e da gasolina. O diesel hoje, a tributação dele é de 18%. Nós reduziríamos ele para 16,5%, uma redução de 1,5%, mas é verdade, em contrapartida, deputado Brade, nós incluímos ele no Fumacop, que passa a ser taxado com mais 2%. No final da conta, nós temos um aumento de 0,5%, que significa aproximadamente 1 centavo por litro, deputado Neto. Então, para a gente ter uma noção, ter uma paridade, deputado Marcos, num tanque de 50 litros de diesel, o contribuinte irá pagar 50 centavos a mais. Importante dizer que os transportes coletivos, que fazem transportes coletivos, não são regidos por essa lei. Eles têm um diferencial onde pagam apenas 2% de ICMS sobre o combustível. E na gasolina, que era de 26%, atualmente passaria para 28,5%. Um aumento de 2,5% que impactaria em 8 centavos aproximadamente o preço do litro. Realmente não é, deputado Levi, uma medida simpática, e é óbvio que a gente tem que respeitar os movimentos, as críticas. Mas isso se dá por quê? Pela pura necessidade. Nós temos que ter, no momento desse, de discussão, o comprometimento com a sinceridade, com a verdade, com a franqueza. O que aconteceu nos últimos 4 anos, isso não é uma questão que aconteceu apenas no Maranhão, até porque os estados, só para concluir, senhor presidente,
não ditam política econômica. O Brasil está imerso numa crise há mais de 5 anos. O Maranhão deixou de receber de transferências constitucionais federais, nesses últimos 4 anos, R$1,5 bilhão. Nós, que antigamente não pagávamos, passamos a pagar o empréstimo, deputado Marco Aurélio, do BNDES. No primeiro ano, foi o prazo de carência, então obras foram feitas, mas nenhum centavo pago. Agora o Maranhão já paga. E, principalmente, tem uma dívida que tem impactado bastante, agora será paga em janeiro, para aproximadamente R$200 milhões, que é uma dívida contraída pelo Estado do Maranhão numa negociação com o Bank of America. Essa dívida, deputado Glaubert, ela, na época em que foi calculado o dólar, em que foi contratado, o dólar custava R$2,40. E hoje nós estamos a praticamente R$4. Então, vejam o impacto que isso trouxe nesses compromissos do Maranhão. Eu vi aqui o deputado César Pires falar sobre extrema pobreza. E aqui não é desmentindo o dado do deputado e amigo César Pires, mas apenas para acrescentar, todos os estados do Brasil aumentaram. E não é por incompetência, deputado Marcos, dos governadores, não são 24, 26 governadores incompetentes. Isso se dá pela política econômica do presidente Temer, que vendeu uma grande mentira para a nossa sociedade. Disse que quando ele assumisse, deputado Marcos, tudo viraria uma maravilha. Mas o que se deu não foi isso. Fizeram impeachment. Deputado Rogério, conclua, por favor. Concluir, deputado. É a parte, presidente. Eu pediria só que Vossa Excelência tivesse a mesma benevolência que teve com os deputados de oposição, senhor presidente. Ele me permite. Deputado Rogério, a benevolência já tem 2 minutos, mas Vossa Excelência pode concluir. Só mais um. E concedeu a parte ao deputado César Pires. Se assim desejar, claro. Então, a crise que o país hoje vive imerso não é por culpa dos estados nem dos municípios. A culpa é pelo governo Temer, que estava aí e passou esse período, deputado César, não administrando o país. Ele passou, deputado Rafael, tentando se manter no poder, pagando um preço altíssimo. O Brasil paga um preço altíssimo pelo governo Temer, que não governou. Ele desesperadamente se manteve no poder até agora. Então, não é culpa dos governos estaduais, nem dos municipais a crise que se passa hoje. E só lembrando aqui a questão do ICMS, para finalizar, deputado César. 25% da arrecadação do ICMS, deputado César, vai para os municípios, que é a forma, deputado Marco, que eles ainda estão sobrevivendo. Porque o que existe hoje é um massacre do governo federal em relação aos municípios e estados. Os repasses diminuíram muito. A concentração de impostos no governo federal, deputado César Pires, impacta hoje em todos os estados, tem que estar com o Pires na mão. Os governadores terem que ir a Brasília com o Pires na mão. Por quê? Porque uma coisa que é direito dos estados, foram repassados para estados e municípios obrigações, mas não foi repassado o recurso que se mantém em Brasília. Vossa Excelência sabe muito bem disso, que é da área de educação. Deputado presidente, eu gostaria muito de conceder a parte, mas eu acho que pelo... Deixa eu dar uma sugestão ao estimado deputado César. O deputado Wellington vai à tribuna agora, e aí Vossa Excelência, inclusive, pode reforçar aí o pronunciamento do deputado Wellington, pedindo a ele uma parte, já que o deputado Rogério já estendeu em 4 minutos e, naturalmente, já concluiu o seu pronunciamento. Senhor presidente, só para concluir e aqui deixar ilustrado, eu não vi também, por parte de alguns deputados da oposição, esse veemente discurso contra aumento de combustível, quando o governo Temer reajustou 245 vezes a gasolina. Aumentou só em 2017 25% do preço, e já aumentou esse ano nas distribuidoras, deputado Edivaldo, 47%. Eu gostaria de ver essa mesma espírito combativo da oposição para fazer essa crítica ao governo Temer. Eu vejo que aqui ainda o presidente Temer tem prestígio junto à bancada de oposição.